seu para os irmãos. Meus irmãos, peço desculpas esses dias aí que não deu pra gente chegar. Eu sei, nesse caso aí eu vou até dizer que eu sou companheiro das aflições aqui de Luciano. No que se diz respeito à canseira. Infarto. Mas graças a Deus, esse final de semana, eu acho que Tadinho deu uma intercessão lá, não foi, Tadinho? Depois me ligaram dizendo que você fez a intercessão lá. Amém. Meus irmãos, Diego tá bem? Diego sai daí, tá? Voltou pra Pilar. Ah, tá morando em Pilar, é? Amém. Amém. Manda paz pra ele, viu? Nós vamos esta noite meditar na segunda carta, né, da igreja de Esmirna. Então vou pedir aos irmãos para a gente abrir no livro de Apocalipse, capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 8. Semana passada nós... 2, a partir do versículo 8, nós estudamos acerca da carta da igreja de Éfeso. A igreja que esfriou, né, o amor. E a gente agora vai estudar um pouquinho acerca da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Irmãos, a gente primeiro tem que saber aqui acerca da cidade de Esmirna, né? Porque não adianta a gente falar as coisas aqui e não saber o que é Esmirna, né? Pode parar, pode parar. Foi uma das, né? Foi uma das, né? Laodiceia não se fala, né? Laodiceia foi o desastre.
Não, tinha todo tem problemas. Agora, as que receberam mais elogios, né? E as que receberam repreensão dura, né? Aí a gente vai ver, Éfeso recebeu uma repreensão. Os elogios que essa igreja recebeu, as outras Né? receberam. Agora assim, a gente comparar a Laodiceia com as outras aí é meio complicado, né? É complicado. Mas vamos se ater primeiro ao seguinte: que cidade era essa, né? Esmirna. Essa cidade existe até hoje. Essa cidade existe até hoje. Assim como a cidade de Éfeso existe até hoje, né? E Esmirna hoje é a terceira maior cidade de um país chamado Turquia, porque todas essas 7 cidades das igrejas da Ásia é na Turquia, né? Que hoje todo mundo sabe aí que o que predomina lá é o islamismo, né? Os muçulmanos são a esmagadora maioria, ou seja, vamos dizer que esse retrato aqui das igrejas, se a gente chegar hoje, a gente não vai encontrar, né? Infelizmente. Quebra aquela ideia de chamar a igreja como essas denominações, porque quando Jesus diz assim, as portas do inferno não prevalecerão, mas se você for lá, nenhuma dessas igrejas. Agora, o que é que acontece? O que é que acontece? Isso não quer dizer que não existe igreja, né? Não existe a organização Que a gente tem hoje, que nós temos aqui no Brasil, né? E nem a liberdade. Agora, isso não quer dizer que não exista gente que pertence àquela igreja invisível, né? Que o hebreu chama lá de Assembleia dos Santos, de universal, que não é a do Macedo, entendeu? Então é impossível você dizer que não exista ninguém da igreja. Agora, não existe esse ambiente histórico aqui que João escreveu para as 7 igrejas. Não tem, porque o islamismo, ou os muçulmanos, né, que são os seguidores do profeta Maomé, né, e que tem Alá como Deus, são maioria, né? Agora, a cidade, voltando, né, ao contexto que a gente está aqui, a cidade de Esmirna era uma cidade rica. Era uma cidade rica, né? Só que se você ver no versículo 9, Jesus diz, através de João: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. E depois ele frisa: mas tu és rico, né? Esmirna era uma cidade rica, mas a igreja que estava em Esmirna financeiramente era pobre. Inclusive, é bom a gente saber que é mais difícil se esse entre parênteses está no original ou não, porque talvez seja uma colocação de algum sentido. Pode ser uma colocação, né? E aí tira, né? Aí já leva a uma intenção, né? Exatamente. Mas, se você vê culturalmente, se você vê a história, né? Vamos voltar na história lá. Os crentes financeiramente eram pobres, embora a cidade era, e por isso que recebeu esse nome, porque a palavra Esmirna significa mirra,
né? Traduzido é mirra. Aí vocês perguntam, o que é mirra? Mirra, existe uma árvore, né? Que quando você rasga ela, rasga literalmente. Por exemplo, aqui no Brasil existe uma árvore chamada seringueira. Aí alguém já deve ter visto que o seringueiro chega lá e rasga a árvore e coloca lá tipo um copinho, né? Aí sai um produto, uma resina de dentro da seringueira, que é a matéria-prima da borracha, que é o látex. Da mesma forma é a mirra. A mirra ela é rasgada e sai uma resina, que é uma substância cheirosa, que serve para fazer perfume, incenso. E Esmina produzia muito isso, né? Só que coincidentemente, Esmirna, né, mirra quer dizer no Antigo Testamento, essa mirra não só ela não só era usada como perfume para as ocasiões de festa. Então, quando você vê na Bíblia mirra, ela sempre vem com dois sentidos. Por exemplo, vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Se surgir alguma dúvida, os irmãos podem interferir. Pode falar. Não, pode falar, meu filho. Contando que seja no assunto. Tá caindo. Se você observar Deus diz assim, porém tem um contra ti, né? Isso tá mais dentro dessa igreja. E Deus não diz que tem porém contra ela. E assim, é fiel até o fim da toda a vida. É verdade. É isso que eu quero entender, entendeu? Não, eu estou entendendo. Realmente. Não, assim, eu entendi o que Joinha falou. Joinha quer dizer que todas as igrejas tinham problemas. Porém, nessa carta aí, não foi feito nenhuma, assim, nenhuma, entendeu? Nenhum ponto negativo foi ressaltado. Até porque, se você olhar todas as cartas, elas não são direcionadas direto para a igreja, e sim ao anjo, que é o pastor. Eu quero dizer o seguinte, e quando é o problema que o pastor falou, por exemplo, é aquele que fala que é de problema, tribulação. Eu quero dizer o seguinte, que como as outras igrejas, ele tinha uma exortação a falar, essa aqui ele não deu exortação. Ele deu elogio e disse que ela ia passar uma tribulação de 10 dias, né? Não, eu estou entendendo, o seguinte, que ele deu elogio, mas não deu exortação assim, porém tem um contra ti, que ele disse as outras, né? Está entendendo? Ao olho da igreja, ele disse, porém tem um contra ti. É assim, né? Ele disse que ela ia passar a devoção de 10 dias, mas já fosse até o fim que teria coroa da vida. É isso aí que eu quero falar, né? Entendi. Vamos lá, para Mateus capítulo 2, e versículo 11. Veja isso aí, pode ler aí, quem achou pode ler. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso aí são os magos que vieram do Oriente, que quando chegaram na manjedoura, que encontraram Jesus, então era um costume da época, no nascimento de um rei, né, de uma criança importante, ou até como oferta de presente, aí eles ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra, né? Então veja só que a mirra, o perfume, o material lá que produzia o incenso, né, estava presente na comemoração do aniversário. Agora veja só o contraponto disso lá em João capítulo 19.
João capítulo 19 e versículo 39. Versículo 39 e 40. Pode ler aí, quem achou? Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis num composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então veja só, a mesma mirra, o mesmo perfume que era oferecido na ocasião do nascimento, você vê ele na ocasião de um momento que é o nascimento de uma criança, é um momento de alegria, é um momento de comemoração. Mas você vê esse mesmo composto, este mesmo perfume, no momento triste, no momento em que tiraram o corpo de Jesus e o perfumaram. Quer dizer, que esta mirra que o acompanhou na hora que ele nasceu, foi a mesma que estava presente no momento em que ele foi tirado da cruz com seu corpo sem vida. Então ela tinha os dois significados, era um lado da comemoração e também nos momentos de tristeza. Então a cidade trazia esse nome, mirra, que se você trazer da língua original lá do Antigo Testamento, quer dizer amargura. Então essa mirra que estava, que era, vamos dizer, a alegria da cidade, né? Da cidade de Esmirna, que ganhava muito dinheiro produzindo essa mirra, era a mesma que estava presente na igreja, só que no outro sentido, no sentido da amargura. Vocês se lembram do processo que eu falei, que a árvore era rasgada? E não foi isso que aconteceu com o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi rasgado, glória ao nome de Jesus, mas quando ele foi rasgado, saiu mirra, aleluia, saiu perfume. Então a mesma coisa, glória ao nome de Jesus, quando a igreja, quando acontece, é por isso que Jesus disse: eu sei as tuas obras, e sei a tua tribulação, e sei a tua pobreza. Ou seja, vocês não têm desfrutado das vantagens do comércio aí de mirra, da cidade de Esmirna, né? Vocês não têm participado da alegria da mirra aí fora, porque vocês estão no processo de ser rasgado. Porque também quando vocês forem rasgados vai sair mirra. Crente só dá boa coisa se imprensar ele. Crente muito solto não dá nada. Crente só presta na prensa. Se liberar muito, quando eu olho aqui para São Rafael, eu vejo mais ou menos essa imagem. Aqui perto tem um Castelo Branco, né? Aqui perto tem uma universidade, tem um bancário, tem a torre, e aqui tem Esmirna. Ou seja, todo mundo consegue fazer festa.
Os cristãos daquela época, veja só, todo mundo conseguia lucrar. Mas a igreja que estava em Esmirna não conseguia participar dos benefícios da sociedade de Esmirna. Agora, por que não conseguiam? Porque a época de João, é isso que a gente precisa prestar atenção. A época de João foi a época do chamado Império Romano. Aí você diz, e o que é que eu tenho a ver com isso? Bem, você não tem nada a ver, aparentemente. E tem. Literalmente você tem nada a ver, mas espiritualmente. Você tem. Veja aqui no livro de Daniel. Veja só. O que é que você tem a ver aqui? Teve uma época no mundo em que Roma, politicamente, estou falando politicamente, Roma mandava no mundo. Politicamente. Eu não estou falando agora, assim, no sentido da igreja romana. Estou falando antes disso. Daniel capítulo 2, versículo 40. Versículo 40 e 41. Pode ler. O quarto reino será forte como ferro. Mais alto. E o quarto reino será forte como ferro. Pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Enquanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Você se lembra, se vocês já leram isso aqui, que Nabucodonosor, antigo imperador da Babilônia, na época de Daniel, era a Babilônia quem dava as cartas no mundo. Nós hoje, brasileiros, sofremos uma grande influência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é quem dá as cartas na América. A gente é obrigado a aprender inglês, a gente é obrigado a chegar nos cantos, ler alguma coisa em inglês, McDonald's, e pode botar um monte de coisa aí que você consome e não sabe. O Windows, que é o sistema operacional dos computadores, um monte de coisa que você faz no dia a dia e você não sabe que é uma influência americana, porque é os Estados Unidos quem dá as cartas. Na época era a Babilônia, na época de Daniel. Só que o rei sonhou um sonho que via uma estátua com 4 tipos de materiais diferentes. 4 não, 5, né? Cabeça de ouro, se eu não me engano é peito de prata, aí parece que é pernas de bronze. Eu sei que o último material era os pés, metade ferro, metade barro. E aí eram os 4 reinos que iriam dominar o mundo, tanto na época de Daniel como depois da morte de Daniel. E o 4º reino, que foi a mesma coisa, foi o mesmo que ele viu no capítulo 7 dos 4 animais. Vamos lá no capítulo 7. Isso tudo está relacionado ao que a gente está falando. Porque Deus, Ele não quer que a gente
fique perdido no mundo, só ligado ao nosso mundinho, né? Dormir, acordar, comer, jantar, trabalhar, dormir. E a gente fica como se fosse os esquimós, ou se fosse aquelas tribos perdidas na selva, sem saber de nada. Não, Deus revela os seus mistérios, o que vai acontecer no mundo. Deus não quer que a gente fique assim, perdido, que nem barata tonta. Capítulo 7, vê só. Capítulo 7, versículo 7. Vê aí, versículo 7. Pronto, capítulo 7, versículo 7 e 8. Pode ler aí. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Preste atenção, vê só, nessa outra visão, isso aqui foi Daniel que teve, ele teve a visão de 4 animais. Aí se você for ler em casa, você vai ver que ele teve a visão do leão, depois a visão do urso, depois a visão do leopardo, e depois ele teve a visão desse animal que é não identificado. Ele não conseguiu associar a nenhum animal que existe. Mas se você prestar atenção, ele vai dizer que o animal tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que restava. A mesma coisa lá dos pés de ferro da estátua. Se você ler lá, está dizendo que ele pisava e o que restava ele devorava. Então esse reino de ferro aqui aconteceu na época em que João enviou essas cartas às igrejas da Ásia Menor. Era o reino de ferro, o Império Romano. Aí você diz, mas o que e daí? Gente, a gente tem que aprender a sair do nosso mundo. Tudo que acontece lá em cima, lá fora, tem influência total em nós que estamos aqui embaixo. Todas as decisões que são tomadas no âmbito político, no âmbito religioso, lá fora, quem sofre as consequências somos nós. Você diz assim, e eu não vou aqui dar aula de cidadania nem de civilismo a ninguém aqui. Eu só estou querendo dizer a você que quando você for tomar uma decisão, você tem que tomar a decisão de maneira consciente, porque uma única decisão que você dá em um dia pode ser responsável pela qualidade de vida sua, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E se você toma uma decisão errada, isso volta contra você. A igreja, e claro, eu não estou falando aqui, né? Mas a igreja estava sofrendo as consequências de um sistema político onde
Não era que a religião era simplesmente pagã, não. Não era que o pessoal era idólatra, não. É que na cidade de Esmirna resolveu puxar o saco do imperador e instituir o culto. Não era o Deus que o imperador cria, não. Ela fez do imperador o próprio Deus. Não era que o culto ao Deus do imperador, não. Era o imperador, o rei, o chefe do Império Romano, era cultuado em Esmirna e em boa parte do Império Romano como Deus. Só que isso entrava em choque diretamente com a fé dos crentes. Porque se já é abominável o homem direcionar a sua mente, se ajoelhar diante de um outro Deus, imagina o homem adorar um ser humano de carne e osso igual a ele, com as mesmas necessidades. Então imagina aonde é que ficou essa igreja. Naquela época a igreja era o povo de Deus, né? Aqui é uma mistura. Na verdade a gente sabe que aqui é uma mistura de gentios. Então veja só, o poder político de uma lei. Agora isso não é uma coisa nova, não. Porque na época de Daniel existia uma lei. Vamos ver isso. Daniel capítulo 6. Teve essa lei. Primeiro foi a lei diante da estátua, né? Agora vamos ver a outra lei aqui. E o poder estava justamente no meio, né? Exato, capítulo 6, vê só aqui, ó. Capítulo 6 de Daniel e versículos 6 e 7. Então, esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A gente não acha difícil ser crente? Não acha difícil ser crente? Agora, por que a gente acha difícil ser crente? Não é porque ninguém está com a espada no teu pescoço para te matar, não. A gente acha difícil ser crente porque a gente não consegue controlar os nossos desejos. É porque a gente vê a tentação e não consegue colocar o pé no freio. Aí a gente diz: o diabo está me perseguindo. Existe um governador dentro de mim que é o meu eu, o ego, né? Mas aqui a pressão era física, era literal, era visível, era externa, né? A nossa não, a nossa é porque a gente às vezes não está muito afim de servir a Deus. Aí fica cocheando entre dois pensamentos, como Elias disse. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas não fique em cima do muro. É a história, né, que João Henrique Palharim contou, né? Que tinha um anjo de um lado chamando e do outro lado tinha um diabo.
né? E o anjo dizia, né? Venha para o meu lado, venha para o meu lado, né? E do outro lado o diabo de braço cruzado, tranquilo. Aí ele ficou, o camarada, né, ficou perturbado porque o diabo não fazia reação nenhuma, enquanto que o anjo chamava ele para o lado do anjo e ele perguntava: por que você não reage, diabo? Aí o diabo respondeu, disse: porque você em cima do muro já está fazendo o que eu quero. Glória ao nome de Jesus. Você não precisa decidir, basta que fique cocheando entre os dois pensamentos. Aqui é diferente, o povo queria servir a Deus. Nós muitas das vezes não queremos. E aí nos sentimos tentados. Mas aqui o povo queria. Pode dizer. Daí que eu estava explicando da igreja, é isso aí. Eu não soube pronunciar, não quis dizer isso aí. O povo, mesmo sofrendo, mas não queria se misturar com o povo de Jesus. E era por isso que os seus bens foram confiscados pelo império. Crente não podia ter casa, não podia ter nada. Assim como os bens do povo judeu foram confiscados na época da Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler tomou tudo que os judeus tinham e mandaram eles para um gueto, onde moravam não sei quantas famílias numa casa só. Era uma sujeira maior do mundo. Simplesmente porque eram judeus. E aqui é porque eram cristãos. Você não teve nada tomado ainda. A perseguição do Egito também na época de Moisés, o povo era escravo, senão tira tudo do povo, e eles que vão cumprir tudo para ele, deles mesmos, eles não têm que cumprir. Mas tira tudo, todo o material dele e deixa o escravo, quer dizer. E hoje nossos tempos, tá vendo assim, porque lá no meu trabalho, agora há pouco, o pessoal do trabalho com a minha hora, ele não pegou assim no pé mesmo não, mas ele, logo que eu cheguei no começo, ele disse pra mim, minha cara fez um milagre, que não gostava muito pelo não, eu queria dar ser bandido e quer ser pelo, porque a raça pior que tinha era a igreja. E de um dia pra cá ele começou a pegar no pé, até trocar na linha, socorro, pra não querer mexer. É a hora de você produzir mirra. Quando começarem a te cravar, aí tem que sair perfume. O bom cheiro de Cristo. É difícil. Não é? Ele precisa de muito valor de guerra, sei lá, que eu não estava no seminário, não estava, não faltava, porque foi seminário. Aí ele pegou, perseguiu o carro, até tocar para fora, ele mentiu. Deu carro no dia que ele chegou, passou o raio, pusemos para caralho, e disse que o camarada não queria trabalhar. Até que eu tocava fora, aí voltou lá. Aí vejam só. Que agora não é a perseguição, não é essa nossa aqui, que o camarada olha com a cara feia e o camarada já diz: estou sendo perseguido. O camarada escuta uma palavra, sai trombudo para casa, nunca mais quer vir. Porque está sendo perseguido. Ou, sinceramente, ou lote de crente fraco. Os crentes de hoje, nós somos fracos. Criado com pirão d'água. Porque esses aqui, a Bíblia diz que quando Daniel soube que a lei estava assinada, abriu as janelas para a banda de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Glória ao nome de Jesus. Sentença de morte. Fechava as portas. Vou falar baixo, para ninguém saber que a gente é crente. Esse anjo da igreja de Esmirna aqui foi discípulo de João, o nome dele era Policarpo. Não é aquele Policarpo Quaresma das histórias de Lima Barreto, não. Não, aqui é Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, que aos quase 90 anos foi levado para
para morrer na fogueira, na arena. E disseram: nega Jesus, Policarpo. E ele disse: eu estou com quase 90 anos. Jesus nunca fez nada demais. O único mal que ele fez por mim foi morrer na cruz, quando eu não prestava. E agora eu vou negar? Acenda logo essa fogueira. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo. Irmãos, isso é fé. Glória ao nome de Jesus. A gente é nós, irmãos, nós temos que deixar de ser esses crentes enlatados. Glória ao nome de Jesus. Cheio de conservante. Se tirar, fica podre, apodrece, cheira mal. Não é natural, não é feito no fogo da tribulação. Glória ao nome de Jesus. A nossa fé só é natural, só é de verdade quando a gente é provado, cozinhado, amassado. Glória ao nome de Jesus na fornalha da tribulação. Fora disso, a gente é enlatado. É enlatado. Com prazo de validade. Passou, venceu. Agora, o pior disso, para a gente terminar. Hoje é uns crentes cheios de dente, não pode ver. Não é? A gente só está aqui, irmãos, porque muitos morreram, deram a sua vida para nós. Jesus falou, uns semearam, vocês estão colhendo. O semeador no evangelho, geralmente ele não vê o resultado da sua obra. A gente tem duas coisas. A gente está colhendo e ao mesmo tempo plantando. Exatamente. Agora vê só. A igreja enfrentava o poder político. Mas veja só o outro inimigo da igreja, no versículo 10. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Aliás, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Pode ler, Joel. Eu sei as tuas obras, em tribulação, em pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então não só era o poder político que incomodava, porque o poder político era daqueles que não tinham nenhum contato com o Deus verdadeiro, que não sabiam, que não conheciam. Mas existia outro poder que incomodava a igreja. Era esse poder dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E essa sinagoga estava dentro da igreja. Exatamente. E a mesma coisa de boa para o dia. A sinagoga de Satanás. Por quê? A gente estudou aqui na lição passada de que os judeus ofereceram uma grande resistência ao evangelho de Jesus, porque eles não creem que Jesus é o Messias. E aqueles gentios que iam se convertendo, eles viram que iam perdendo terreno, então eles passaram a perseguir. E Jesus deixa claro, disse, não são todos judeus, são os judeus que dizem que são judeus, mas não são, porque eles não querem a fé de Abraão, eles querem a marca da religião.
Então veja só que a igreja de Esmirna tinha dois inimigos, tinha duas potestades. Quando vocês leem no Evangelho, quando Paulo diz assim que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é porque não é contra a carne e contra o sangue. Ou seja, a minha guerra não é contigo, Luciano. Existem coisas que eu vou conhecendo você e não vou gostando. E existem coisas que você vai me conhecendo e não vai gostando, porque existem diferenças entre os seres humanos. Mas isso não é um motivo para a gente fazer uma guerra entre nós. Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. A nossa guerra é contra aquilo que nós não vemos. Porque não é o que entra que contamina, é o que sai. O que entra, entra e sai. Mas o que sai, o que só sai. Então é só essas potestades aqui, a potestade da política e a potestade da religião. É por isso que eu digo a vocês, e vou repetir para a gente terminar hoje. Gente, o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com religião. Então quando alguém no colégio, no trabalho, começar a dizer coisa contra a igreja evangélica, contra os evangélicos, não deixe o seu coração ficar que nem um cururu. Porque eu sei que você fica com aquela ânsia de querer defender, de querer. Não faça isso. Saiba separar quando as pessoas estão falando algo contra o Evangelho e algo contra a religião. Porque se for contra a religião, é difícil, mas eu vou dizer para vocês, geralmente as pessoas têm razão. É por isso que eu não esquento. Evangélico é isso, é isso, é isso, é isso. Eu não boto a mão no fogo. Não. Porque eu sei que tem um monte de gente errada. Eu sei que tem um monte de pastor tirando dinheiro do povo. Que se dizem judeu, mas são da sinagoga de Satanás. Agora não fale de Jesus, não. Agora Jesus, aí eu sei, aí sim. Eu boto a mão no fogo, o corpo, tudo por ele. Porque eu sei que não tem, pode procurar, não tem cheque sem fundo, não tem mentira, não tem trapaça. Agora, por religião, por essa coisa de evangélico, católico, eu não brigo por isso. Não discuto por isso. Nem vou atrás. Porque se ele for falar, eu sei o dobro do que você está dizendo aí. Não. Porque a religião é uma potestade, gente. É aquele poder que você não vê, mas ele existe. E é como um trator de esteira. Passa por cima de todo mundo, direciona todo mundo para um caminho só. E a religião fala mal da política e diz assim: o Estado não pode se meter na religião, o Estado tem que ser laico, a política tem que ser laica, não pode interferir na religião. Mas quando é o interesse da religião, a religião se junta com a política. A religião só não quer que a política se meta nela quando vai contra os interesses dela. Mas quando é a favor dela, ela faz tudo para chegar no poder. Eu vou defender isso? Eu vou. Os crentes de Roma, enquanto os crentes da cidade de Roma estavam no caminho dos crentes da cidade de Esmirna, sofrendo, os bens confiscados, morrendo por amor a Jesus. Mas no dia que eles se cansaram,
caminho do Evangelho, do caminho da tribulação, o que foi que eles fizeram? Quando o imperador abriu uma nesguinha, uma brechinha, e disse assim: vocês podem vir, se vocês ficarem do meu lado, vocês vão ter tudo, vão ter financiamento para abrir templo onde vocês quiserem, vocês vão ter financiamento para a terra é de vocês. Aí eles, pá, caíram dentro. Virou o quê? Virou a igreja romana. Ou vocês pensam que esses crentes da igreja de Roma, né, eram os mesmos crentes da igreja de Esmirna, da igreja de Filadélfia, da igreja de Tiatira? Porque não existia duas igrejas. As igrejas eram conhecidas pelas cidades, porque em cada cidade só tinha uma igreja. Era a igreja apostólica, né? E depois se tornou romana. Então, era a igreja dos apóstolos. Entendeu? Agora, quando a igreja cansou e disse: esse caminho não dá, esse caminho dos leões, o governo, mas nós somos inimigos do governo? Somos, mas o governo agora virou amigo da gente, então a gente agora vai se aliar. Aí virou religião. É esse o meu medo, de que a igreja evangélica, e as pesquisas estão mostrando que o Brasil está caminhando para que a maioria seja evangélico. Mas quais são as qualidades desses evangélicos? Porque se for como nos Estados Unidos... Tem mais um detalhe: Jesus, quando tinha grandes templos, vai ser derrubado. Por que os evangélicos estão lutando pelo poder hoje? Para colocar o maior número de representantes na Câmara Federal e no Senado. Aí você diz: não, para defender os nossos interesses. Não, gente. É para defender os interesses dos anjos das igrejas. É diferente. Qual foi desses que conseguiu um benefício para você? Fale. Qual foi desses que conseguiu um benefício pessoal? Não, pode até ter conseguido, se você for amigo, se você rezar na cartilha dele. Mas, independente disso, independente disso, sem te conhecer, qual foi o benefício que chegou até você? Porque isso é um sistema, gente. Você só é bem tratado, a igreja só era bem tratada se abrisse mão dos seus princípios. A religião dos judeus, os judeus odiavam o Império Romano, mas para entregar Jesus, levaram Jesus até Pilatos. Se fizeram amigo. E você ainda anda enganado com isso? Deus os abençoe. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. E que a gente possa, claro que não vai ser preciso ninguém ir para a fogueira. Não fica aterrorizado. Ninguém vai precisar ir para a fogueira para mostrar que é crente. Mas que nas fogueiras do dia a dia, porque existem as fogueiras do dia a dia, né? Onde a nossa fé é colocada à prova, que a gente possa dizer: acenda logo essa fogueira, glória ao nome de Jesus. E Deus os abençoe. Aleluia. Gente, eu passava a noite todinha aqui e garanto que não dormia não, viu? Glória a Deus. Eu tenho só 5 minutos. Eu gostaria de ser bem rápido. Não quero tirar nada do que foi falado aqui. Deus abençoe o nosso irmão Edson e, pelo amor de Deus, não deixe a gente com sede, não, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. E outra coisa, você vinha na quarta-feira, vinha no domingo, vinha não sei quando, agora nem no sábado agora está querendo vir mais.
Mas eu queria chamar a atenção que uma das coisas que me preocupa é o que irmão Luciano estava preocupado também. E o irmão Luciano estava preocupado, e eu também estava preocupado, por um motivo. É porque a própria lição, ela aponta essa igreja como a mais justa ou a mais elogiada por Jesus. E a minha preocupação é que, ao ler aqui em Apocalipse, eu não vi nenhum elogio dessa igreja, fora as outras que também receberam, se a gente pode chamar de elogio, receberam também. Mas eu quero chamar a atenção a um detalhe aqui dessa igreja. Capítulo 2, igreja de Esmirna. Nosso Edson foi muito profundo, foi muito interessante com as colocações dele. Muito bem, gostei demais. Mas eu gostaria de mostrar aqui um ponto de vista. Veja, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Cristo diz que é o primeiro que morreu e que reviveu. Eu sei as tuas obras. Ele disse para quase todas as outras igrejas também. Eu sei as tuas obras. Eu sei a tribulação. Ele também disse para as outras igrejas: eu sei as tuas tribulações. E o que me chama a atenção é que quando ele diz eu sei as tuas obras, ele não está elogiando. Ele não está elogiando. Ele está dizendo aqui que sabe as obras, mas que tem uma dependência. Olha, eu sei que tu está trabalhando, eu sei que tem obras, mas as obras não salvam. Eu sei que você está fazendo missão, eu sei que você está fazendo várias obras de cunho social, sei que você está fazendo tudo, mas isso não é tudo. Sei as tuas obras, mas falta-te uma coisa. Sei as tuas tribulações. Tribulação não salva ninguém. Quem foi que disse que tribulação é motivo de alegria? Porque Jesus disse que eu sou tribulado. E aí, quem disse? Às vezes você é tribulado e você fica falando: por que eu sou tribulado e fulano não? Por que eu sofro? Eu sofro porque fulano também não sofre. Não é questão de você dizer: ah, Jesus está me elogiando porque ele viu minhas obras, viu meu sofrimento, olha, viu que eu sou pobre. Isso não significa elogio. Até porque também nas outras cartas ele falou sobre isso. E tem mais um detalhe. Essa igreja tinha um agravante que as outras também tinham e que teve uma continuidade nas outras igrejas. Se você vê na igreja anterior, ele vai dizer uma coisa interessante. Puseste à prova, olha, o mesmo problema da igreja divina. Puseste à prova 2 de 2. Eu sei as tuas obras, mesma coisa. Sei o teu trabalho, sei a tua paciência, sei que não pode sofrer mal. Puseste à prova os que dizem apóstolo, mas não são, achaste mentiroso. Quem são esses? É os que se dizem apóstolo, mas não são. É a mesma consequência das outras igrejas, o mesmo agravante. E eu não sei por que elogiar essa igreja. E aí o que é mais agravante? É que esse mesmo problema, ele passou de igreja para igreja. Se você for na igreja de Esmirna, aí você vai ver também que achaste aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Que é o mesmo que se dizem ser apóstolos, mas não são. E achaste mentiroso. E aqui é o que? Dizem ser judeus, mas não são. E aí, como tem uma sequência,
nas igrejas, esse problema aí, daqueles que se dizem ser crente e não são, dizem ser apóstolo não são, dizem ser judeus não são, eles formaram uma igreja dentro da igreja, que é a sinagoga de Satanás. Eles formaram dentro das igrejas essa ideia de doutrina. É uma doutrina que está dentro da outra doutrina. É um evangelho que se prega, mas que não é outro evangelho, é o mesmo evangelho. Mas que evangelho é esse? É exatamente esse que vocês estão vendo nas igrejas por aí. Mas a carta era adicionada para o longe da igreja, não é? Para longe da igreja? Mas era o responsável pelo que estava se passando na igreja. Porque a igreja reflete o líder. Então, se eu vou falar com o líder, claro, eu estou falando com o líder, mas eu estou vendo que o problema não está só no líder. O líder provocou esse problema na igreja, como líder. E ele é responsável pelos problemas que está vendo. É como pai de família, você é responsável pelo problema da sua casa. Então eu vou chegar lá na sua casa, eu vou falar com seu filho? Não, vou falar com o pai de família, que ele é quem comanda lá. Então, a família de Deus aqui tinha um pai, né? Então veja bem, lá na outra igreja, na terceira carta, também tem as mesmas coisas, o mesmo problema. Aqui, olha, o mesmo problema começou a aparecer. Apareceu quem? Jezabel, que segue o quê? As doutrinas nicolaítas, né? E começa a introduzir uma doutrina. Na carta de Tiatira, de Tiatira também tem. Então, se você for ler as cartas, essas igrejas, ela está sempre mantendo um grupo dentro das igrejas. E é justamente a tática de Satanás. De onde vai sair os anticristos? De onde vai sair os anticristos? De onde, meu irmão? Vamos ler João. Vamos lá, 1 João. 1 João. Capítulo 2. E o verso 18. Tá bom, tá já. Depois. Então veja bem. Filhinhos, é já a última hora, porque eu vi que vem o anticristo. De onde vem esse anticristo? Ele vem de quê? Das igrejas do mundo, das seitas. Ele vem das seitas, vem da igreja. O anticristo é contra o Cristo. Ele vem da onde? Meu irmão, vamos pensar, meu irmão. Porque Deus mandou carta para as igrejas? Porque tinha no meio, desde quando saíram do Egito. Saíram do Egito, mas levaram uma mistura. Saíram do Egito, olha lá atrás, mas levaram a mistura. E no meio do deserto, a mesma mistura que eles levaram, as misturas estavam dizendo: ei, rapaz, vamos voltar para o Egito, porque lá tem pepino. A gente come, enche a barriga, deita na rede. Quem fez com que o povo judeu pensasse no Egito, no meio do deserto, foi a mistura dos que se dizem judeus, mas não são. E essa mistura vem até hoje. A mistura está no nosso meio. E Deus está mandando carta para você hoje. A mesma carta que mandou para Esmirna, está mandando para você hoje. Cuidado! Cuidado com os que se dizem judeus, mas não são. E está aqui no nosso meio. É por isso que ele diz: quem tem espírito para discernir, aleluia, aleluia, faça a diferença e mostre que você é verdadeiro. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Cadê as pinturas?